Bom, iniciada a gravação, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ver a Agenda 4, mas para isso eu gostaria de começar com um momento de revisão da nossa Agenda 3, tá? Então, a última tarefa que vocês enviaram, que tinha o prazo até segunda-feira, que eu agora estou entregando para vocês, ela falava sobre estrutura de decisão e operadores gerais, tá? Então, aqui a gente tem, né, de operadores aritméticos, de atribuição, tá? E a gente também tem operadores de comparação, chamado de operadores relacionais, e operadores lógicos. Se vocês observarem bem, não tem muita diferença do que vocês aprenderam no semestre passado com Java, tá? Tem um pouquinho de diferença quando a gente fala sobre concatenação, que era praticamente uma adição que a gente poderia fazer com texto. Só que aqui a gente não utiliza o símbolo para unir texto e variável, né, com o símbolo de mais, é o símbolo ponto, tá bom? E daí, a partir daí, o restante é tudo igual. Também tem um pouquinho de diferença, porque nós temos um operador que ele é expressamente, né, a palavrinha em inglês, o operador e o operador ou, que em inglês fica and e or, tá? E ele representa exatamente os operadores lógicos e ou, tá bom? Bom, e a partir daí a gente já começa a entender onde que a gente vai colocar. A gente vai colocar dentro de uma estrutura de decisão chamada if, que vocês também já conheceram, né? E a partir daí a gente também tem uma outra opção de fazer um outro caso, né? De a gente fazer um outro desvio condicional. A gente ter o desvio, né? De instruções que atendem, né? A nossa expressão aqui de comparação, tá? Que é o nosso critério aqui de comparação. E daí o outro bloco que é quando ele não atende. Então nós temos dois desvios, tá? E a gente pode fazer até mais do que isso, fazer ele em um bloco, né? E daí a gente consegue fazer uma comparação de if com outro if, né? Só que esse if não é dentro do if, sim dentro do else. E para isso, no PHP, a gente tem o comandinho else if. Tudo bem? Na outra agenda, eu acho que eu não coloquei esse código aqui para vocês, mas aí já vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar. Tá? Então, eu tenho aqui um arquivo que ele manda para comando.php, eu acho que ele está errado. Eu coloquei o outro aqui, você, o comando action. O que a gente tinha era o do exemplo com a variável A e variável B, tá? Eu coloquei dentro de uma tabelinha, só que isso daqui, ele não tem formatação. Esse aqui é com W3, tá? Colocando, então, cor e tudo mais. E esse outro aqui eu resolvi utilizar o Bootstrap, tá? Então, quem ficou com interesse em olhar e conhecer um pouquinho mais o Bootstrap, tá aqui o material do Bootstrap, tá? Que vocês podem utilizar para aprender um pouquinho melhor, por exemplo, como que a gente utiliza formulário no Bootstrap, porque ele tem uma outra formatação, inclusive a gente consegue ajustar algumas coisinhas, né? Beleza? Também tem como a gente utilizar outros sistemas aqui de cores, tá? Uma cor clara, uma cor mais escura, cor na borda e assim por diante, tá? Então, tem diversos efeitos, é só você selecionar e daí o exemplo que a gente tem, né, a gente pode aplicar já diretamente no nosso código, tá bom? Então, aqui dos exemplos, né, a gente já tem, né, o próprio código para poder usar ele, beleza? Então, fica aí essa dica, porque o Bootstrap ele é mais popular do que esse DoubleTree CSS que nós estamos usando nas nossas agendas, tá? Então, só para passar um conteúdinho um pouco a mais, tá? Então, aqui a gente tinha formulários que a gente está enviando nome, salário, dependentes, daí cada um com valores diferentes, né? E daí lá a gente estava recebendo. Não, aqui era só A e B. Eu acho que era o do você no comando que exibia, né? O nome, o salário e o dependentes, tá bom? Para quem não entendeu, a gente tinha essa atividade para estar fazendo, que era a atividade de você no comando, tá? E daí ele tem até o script, né, de como receber aqui os valores, tá? Para a gente poder aplicar. Eu não recomendo que vocês façam isso que eu vou fazer agora,
que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Recomendo que vocês sempre digitem o código, mas aqui só para a gente ganhar tempo, então vou criar o outro arquivo, tá? Que vai ser o nosso comando.php. Ok, deixa eu ver. Não ficou muito formatado, né? Então a gente tem a opção de formatar o documento. Era para ele formatar aqui para gente. Não está indo. O que será que aconteceu para ele ficar desse jeito? Também não sei. Eu acho que o meu formatador de PHP, ele também tá. Ele venceu a licença dele, se não me engano. Ah, não, pelo visto ele está com um erro no código. Deixa eu ver em que trecho que ele está com um erro aqui. Deixa eu ver. Seria um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá ficando muito bagunçado também essa parte aqui. Ele juntou dois blocos ali. Ele não deveria ter juntado. O else. Ah, entendi o que aconteceu. Esse else ele está no lugar errado. Ele deveria estar depois desse chave. Por isso que ele está dando erro. Por isso que ele não consegue formatar para mim. Agora eu acho que vai. Aê, foi. Foi, passou despercebido. Erro no material. Enfim, aqui já está tudo corrigido. Daí a gente consegue, né, utilizar esse modelinho, tá? Ok? Então vamos dar uma olhada como é que fica o resultado disso. Beleza? Então eu tenho aqui a agenda 3, tá? O comando feito no Bootstrap e o outro feito aqui no Double 3CSS, tá? Então, aqui a gente pode personalizar e trocar a cor. É que eu não utilizei nenhum conceito de cor aqui no modelinho do Bootstrap, tá? Só coloquei o nome do formulário, mas a gente poderia trocar então, né, para ele ficar com outra cor que a gente tem aqui, né, no modelinho de cores do Bootstrap, tá? Tudo bem? Beleza. Então, com o nosso formulário, né, a gente consegue fazer a atividade, né, de falar qual é o nome do formulário, né, José, salário 5.000, quantidade de dependentes 1. Ah, eu coloquei comando errado pro comando, né? Só coloquei comando pro arquivo do Bootstrap, que ele envia para comando.php. Aqui, que é o do Bootstrap, eu coloquei como você no comando action. Vou colocar como comando.php. Deixa eu voltar lá no formulário e enviar. Agora foi. Beleza? Então, ele mostra, né, o que a gente tem, né, de aumento, né, por causa do dependente, daquela estrutura. Né, para quem não prestou atenção, a gente já tinha isso lá no Você no Comando. Só que isso já da agenda 3 que vocês já entregaram. Da nossa agenda atual é outra coisa. Tá? Então, a gente faz uma comparação, né, do salário, e daí verifica qual é o valor que ele tem, e daí a gente coloca também pelo nome de dependente, né, qual que vai ser o adicional dele. Tudo bem? Bom, beleza. E a partir daí, né, a gente já tinha visto como que fica as nossas estruturas, né, de decisão, tá bom? E daí, na nossa agenda 4 a gente muda um pouquinho, que a gente continua com esse conceito, né, de utilizar de alguma forma uma condição, só que essa condição ela vai ficar repetindo dentro de um bloco, ela não executa apenas uma vez, certo? Então, aqui a gente tem, primeiro, o conceito de uma função, como que a gente aplica ela, que a gente dá um nome para um bloco, né, e coloca a palavrinha function. E se a gente precisa de algumas variáveis, a gente pode receber essas variáveis
no formato de argumento, tá bom? E daí a gente pode invocar essas variáveis. Então, aqui, primeiro, ele tem um formulário, tá? E esse formulário, ele dispara, né, para outra página, outro script. Então, esse daqui de cima, ele dispara para exemplo function action, tá? Que é esse carinha que eu tenho aqui. E esse aqui, ele está chamando, né, para a gente chamar de exemplo função. Eu resolvi, né, criar aqui como PHP. Ali ele não fala que precisa ser PHP, tá? Mas eu gosto de utilizar PHP em tudo. Não gosto de ficar separando assim que nem a gente fez na Agenda 3, HTML com PHP. Todos os arquivos, mesmo que não tenha nenhum script aqui PHP, mas se precisar a gente pode colocar ele aqui, tá? Que seria, né, através de deixar o nome do arquivo como exemplo.php, tá bom? Então a gente digita um valor e daí a gente manda, né, para o arquivo que ele recebe esse formulário e ele verifica se ele é par ou ímpar, tá bom? Só que do jeito como que está ali eu não gostei, como está no material. Eu resolvi fazer uma outra versão. Aqui ele declara primeiro as duas funções, né, a função de par ou ímpar, e ele retorna um texto para avisar se é par ou ímpar, tá? E o outro, ele tem aqui o par ou ímpar, só que ele exibe a mensagem par ou ímpar. Tá bom? E logo em seguida, então, a gente tem as duas chamadas diferentes. O que simplesmente vai lá e escreve na página, não preciso colocar o comandinho echo, porque o echo já está ali dentro dele, tá? Que é esse daqui. E o outro é aquele que ele faz um retorno. Então, se ele está retornando o texto, eu preciso pegar esse texto e jogar dentro do nosso echo, para ele poder escrever ali na página. Então, só para ficar um pouquinho separado, eu resolvi fazer o seguinte, né? Ele envia, né, para o nosso action, só que daí eu tenho em um outro bloco, em um outro arquivo, apenas as funções que eu preciso, tá? Então, eu tenho um arquivo que somente tem função e eu tenho um outro arquivo que ele consome aquelas funções. Para ele fazer isso, eu tenho que colocar aqui o comandinho, né, para ele ler o arquivo onde estão as funções, esse daqui. É o comandinho include, e daí a gente tem algumas variações. O include e o include 11. Já que é para vocês viciarem em alguma coisa, já vicie, né, de utilizar o comandinho include 11, que ele pode permitir, né, que a gente faça a inclusão de um arquivo, e às vezes a gente tem uma lista de arquivos, né, para a gente importar. E eles podem ser que acabem importando o mesmo arquivo. Quando a gente coloca include 11, ele vai ignorar caso a gente já tenha incluído aquele arquivo. Tá bom? É para isso que serve o comandinho include 11, ok? Bom, e daí a gente recebe o dado ali do nosso formulário, que ele foi enviado por post, e daí eu faço também uma outra versãozinha, porque na hora que a gente está usando ali o script, né, ele vai lá e coloca a mensagem e intercala ali com o tag de HTML. Eu não gosto de fazer isso também. Eu prefiro deixar o HTML desse jeito, porque daí o editor ele consegue identificar onde tem tag HTML, por exemplo, esse BR, dá para perceber que é uma tag, né, de HTML. Aqui não, aparece só um texto, né? Então, por isso que eu gosto de encerrar o comandinho de PHP e daí eu posso colocar as minhas tags HTML, que fica mais fácil de identificar. E daí ali no meio eu coloco, né, os comandinhos, né, para ele exibir a mensagem, né? Ali echo. No caso desse daqui, ele não tem um comandinho echo dentro dele, que é esse do tipo retorno. Vamos dar uma olhada. Então, o tipo retorno não tem comando echo. Então, o que ele retorna? Texto. Tá bom? Então, com esse texto, a gente consegue executar com o comandinho echo. Já esse daqui, void, ele não retorna, né, alguma mensagem. Ele tem dentro dele o comandinho echo. Ok? Então, tá aqui, ó, echo par ou echo ímpar. Tá bom? E assim a gente já tem, né, a nossa estruturinha que a gente tem aqui de funções. Então, compreendendo um pouquinho melhor como é que funciona um bloco, quando a gente dá um nome para esse bloco, tá? Quando eu falo dar um nome para esse bloco, a gente está executando essas linhas. Como que a gente faz para executar essas linhas? A gente, né, executa esse nome. Então, a gente chama esse nome, que ele é uma funçãozinha, então ele vai executar essas linhas aqui diretamente, tá? Só que para eu poder executar, eu preciso passar uma mensagem para ele. Preciso passar também uma variável chamada valor, tá?
Então, aqui eu preciso passar alguma variável. Então, ele vai receber esse T, e de onde vem esse T? Vem lá do nosso post, tá? Que é o nosso TXT valor. Esse TXT valor vem lá do nosso formulário, tá? Então, a gente tem o TXT valor, que ele é do tipo numérico, beleza? Então, vamos ver como que fica esse resultado. É da nossa agenda 4, tá? Então, tenho aqui o nosso exemplo. Deixa eu ver. Esse aqui, exemplo função. Beleza. Então, colocar, por exemplo, valor 6 e clica em verificar. É par. E aqui, sei lá, 7. Verificar, ímpar. O resultado, no final, né, ele não está modificando muita coisa. Só tem ali ímpar e par. Só que ele tem ali a tag BR, né, que ele faz ali a quebra ali pra gente. Só isso que ele está fazendo a mais, tá? Aqui, inclusive, nem seria o ideal de a gente fazer quebra de linha dentro do H2. Seria melhor a gente fazer um H2 para cada um, tá? Então, como que ficaria isso? Então, a gente tem, né, a nossa funçãozinha, tá? E aqui a tag BR. É ele que deveria deixar de existir, tá? Então, em uma tag H2, a gente vai lá e coloca esse comandinho. E na outra tag H2, a gente coloca o outro comando, tá? E o que que isso faz ali pra gente, né? Apenas uma outra divisão, ok? Na hora que eu atualizo, ele até mostra, peraí. Ah, não, ficou mais uma tag BR lá no início. Deixa eu ver. Não, tá tudo certo aqui, não tem nenhum BR. Ah, não, é porque eu não fiz o envio do formulário. Eu tenho que voltar e aqui atualizar. Ele reenviar o formulário. E agora eu consigo ver o código-fonte do jeito com que ele ficou. Certo? Então ele só ficou desse jeito aqui. Eu posso até deixar um pouquinho diferente. Um, que é para o tipo, né? Ah, ficou ainda H1 ainda. E aqui é o H2, que estranho. Enfim, então daí a gente tem aqui o H1, né? Para a gente ter esse aqui com o comandinho echo. E aqui com o void, né? Ele não retorna. Ele tem um comandinho do echo interno dele, dentro dele ali, no impar void, aqui no nosso código, tá? Olha lá o comandinho echo. Ok? Salvar e atualizar. Ok? E daí o tamanho já ficou melhorzinho ali para a gente conseguir identificar. Tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então aqui a gente já tem, né, um pequeno exemplo para a gente poder meditar em cima dele, refletir sobre como fica esses efeitos, né, de a gente trabalhar com a função. Só que aqui a gente já está precisando ver mais alguma outra coisa, né? Que seria a nossa funçãozinha, né, da nossa repetição. Então, ele mostra aqui, inclusive, né, na documentação, né, várias funções que a gente pode utilizar, né, que estão disponíveis ali para a gente poder colocar no comando. Então, tem ali a função ABS, né? Vamos, então, colocar lá no código, função ABS. Então, ele recebe um número e tudo mais. A gente tem tudo isso daqui lá na documentação do PHP, no site da documentação do PHP. Então, a gente tem lá php.net, tá? A documentação do PHP, tá? Aqui a gente também tem no nosso idioma. Deixa eu ver, ó, documentação, tá? A gente tem em português brasileiro. Nossa comunidade é muito boa, tá? Então, a gente tem ali as nossas funções. Deixa eu ver como é que ele fala. Lista de funções. Lista. Lista de funções. Deixa eu ver se é esse aqui. Ou é lista de índices? Lista de índices, né? Lá dentro tem lista de funções e métodos, ok? E já está todo traduzido aqui em português e são todas as funções que nós podemos usar. A gente vai ver mais algumas dessas funções
quando a gente for para a nossa agenda 5. Por isso que eu já comecei a falar da nossa agenda 5 também, que a gente vai fazer um preview da nossa próxima reunião, ok? Beleza? E daí a gente já começa a ver as nossas estruturas de repetição. O primeiro que a gente vê é o comandinho for, tá? Então, aqui ele coloca, né, uma tabuada e também coloca, né, os números ali dispostos, só para a gente fazer a expressãozinha, né, de comparação. Isso daqui nem chega a ser tão importante, para a gente poder usar o símbolo, mas logo em seguida a gente tem, né, aqui o exemplo já do código que a gente usa para poder exibir a tabela da tabuada, tá? Que ele fica desse jeito. Beleza? Então, vou fazer só um pouquinho diferente disso daqui, tá? Vou fazer uma tabuada e eu já vou acessar ali da nossa tabuada o valor que eu quero que ele carregue ali para mim, tá? Então, vou criar aqui um novo arquivo chamado tabuada.php. Tem um bloco aqui e um outro bloco ali mais em cima. Ok, vou colocar ele para formatar. Parece que está com algum erro aqui ainda. Deixa eu ver o que ele está falando. Ah, faltou aqui encerrar a nossa repetição, tá? Bom, formatado. E aqui ele está recebendo por post, tá? Eu não gosto de utilizar o post, né? Eu gosto mais de utilizar. Deixa eu fazer aqui a função de substituir. Eu gosto de utilizar o request. Por quê? O request ele recebe tanto o get como o post, tá? Então, substituir todos os posts que a gente tinha por request, ok? E daí a gente tem ali os botões, e esses botões eles estão disparando ali a nossa tabuada, tá? Eu vou fazer um outro negócio aqui, se ele não tem nenhum request de nenhum botão, tá? Vou colocar ali else, tá? E daí eu vou colocar como o valor T o que a gente está recebendo de request, tá? De tabuada, ok? Só para lembrar que ele também tem aquela funçãozinha, né, que é o echo, e dentro dele tem a tag HTML. Como já falei para vocês, eu não gosto de utilizar desse jeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo que é echo e termina desse jeito, tá? Para daí ele poder colocar o comandinho do jeito em que eu preciso, ok? Então, vou lá, coloco para substituir, e eu vou colocar somente o símbolo de abrir a tag de HTML. E aqui, antes, eu tenho que encerrar a nossa tag de PHP, tá? Deixa eu ver. Não, estava tudo certo. Exceto esse aqui primeiro, né, que eu tinha deixado. Esse primeiro eco. Aqui nem precisava do comandinho, do eco. Pode deixar ele assim mesmo. E agora dá para fazer. Ele não causa erro. Só encerrar a tag de PHP aqui, tá bom? Deixa eu ver outra coisinha. Esse daqui eu vou tirar. E aqui eu preciso, então, colocar o nosso comandinho do PHP. Então, eu vou mandar ele substituir pela tag PHP, tá? Só que ele encerra, né? Ah, não, precisava também do comandinho do echo. Echo, isso assim. E daí a gente precisa encerrar isso daqui também com a tag de PHP. Beleza? Então, só de fazer desse jeito, a gente começa a perceber, né? Onde tem tag HTML e tag PHP. Esse comandinho for é um comandinho de PHP. Então, a gente coloca a estrutura do nosso PHP aqui, tá? Pode ficar tudo numa linha só, ok? E daí a gente encerra também junto com o chave dele.
Isso daqui vocês aprenderam dentro do Java, né? Que toda estrutura começa com chave e encerra com chave. Estrutura de decisão, estrutura de repetição e também estrutura de função, ok? Beleza? Então, vou colocar ele para formatar aqui. Note que ele já ficou toda a indentação ali certinho. Daí agora a gente começa a perceber que o código ainda precisava de algumas correções, né? Deixa eu ver, esse aqui ele poderia ficar um pouquinho mais para dentro, o mesmo nível ali da nossa repetição. Esse comandinho PHP pode ficar aqui mesmo também. Vou até deixar ele mais formatadinho. Desse jeito. E daí a gente tem que encerrar a tag table e a tag div, né? Vamos lá, vamos executar esse carinha para ver o efeito dele. Ok, tem a tabuada. Ele não está utilizando nada na tabuada porque eu não coloquei o valor da variável tabuada. Vamos lá. Tabuada, sei lá, do número 5. Ele coloca toda a expressãozinha que a gente tem ali, né? Do 0 até o 10. Beleza? Então vamos ver como que ele fez? Ele começou pelo número 0, né? Se a gente tivesse colocado pelo 1, daí faria a tabuada certinho, né? Que seria do 1 até o 10, que a gente multiplica. Beleza? Então, a nossa estrutura de repetição, ela sempre vai ter esses parâmetros, o valor inicial, né, o limite e o valor de incremento, né? Que são as passos, coisas que vocês viram também na agenda do semestre passado, tá bom? Outra repetição que a gente pode utilizar é a repetição while, tá? Que a gente vai fazer outra tabuada aqui com while. Ele também vai fazer aqui a tabelinha, e para cada linha que a gente for construir, ele vai fazer um pouquinho diferente. Como assim um pouquinho diferente? Em algum momento a gente tem que inicializar a variável também, tá? Que nem a gente tem do for. Em algum momento a gente também coloca o limite dele, que é uma condição, mas no momento a gente também coloca a evolução dela, que é o símbolo lá do mais mais, tá? Beleza? Então vamos fazer aqui também a mesma coisa, que a gente tem a tabuada com outra tabela, tá? Então, eu vou repetir isso daqui. Essa aqui vai ser a tabuada do tal com for. E esse daqui vai ser com while. Tá? Então, em algum momento, a gente vai colocar o comandinho lá do PHP, né? Para ele fazer, colocar o comandinho, né? De ele iniciar a variável. Aqui a gente vai iniciar ele com 1, tá? É isso aqui mesmo. E daí a nossa condição, ela vai ficar dentro do comandinho do while, tá? E esse carinha a gente tira ele daqui. Ele vai ter que ficar aqui no final, tá? Antes de a gente encerrar o nosso comando. Beleza? Não parece ser um bicho de sete cabeças. Se vocês quiserem utilizar, né, tudo numa linha só, tanto faz. E deixa eu mostrar também por que eu fiz desse jeito, porque daí a gente tem, né, o código um pouco mais formatado aqui. Deixa eu ver o que aconteceu de errado. Foi esse TR que ele criou sem espaço. Deixa eu ver. Eu acho que isso deveria ter ficado aqui atrás. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. E daí ele forma uma quebra de linha entre um lado e outro. Vamos ver, vamos ver. Os dois fazendo a mesma tabuada. E aqui mais formatadinho. Ah, esse primeiro aqui que ele estava errado. Esse carinha aqui. Ele deve estar no início, ele forma uma quebra de linha, e daí a gente pode, então, fazer desse jeito, para ele ficar separadinho lá. Ah, beleza, agora ficou mais certo. Mesmo assim, faltou a outra quebra de linha. Deixa eu ver. Agora ficou certinho, né? E daí, corrigindo também o de baixo, né? Fazendo essas quebras de linha aqui na posição certa, a gente também consegue corrigir isso,
tá? Aqui a gente pode colocar um monte de enter, porque ele não vai interferir lá no nosso HTML, porque é comando PHP, tá bom? Beleza, então a gente tem as duas tabelinhas aqui bem formatadas, né? A tabuada do 5 com o while, do 5 com for. Só faltou ali ter tirado aquele espaço e aqui colocar um espacinho. Aqui também. Beleza? Aí não ficou, né? Uma quebra de linha ali, né? Agora ficou bem formatadinho. E efeito visual não interfere em nada, tá, pessoal? Ok? Mas só para a gente ter uma formataçãozinha aí um pouquinho diferente, tá? Bom, vamos lá. Também temos a expressão do while, né? O do while ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o while, só que daí a gente começa com a expressão o do e depois a gente encerra, né, ele com o while. Beleza? Então vamos lá. É a mesma coisa da tabelinha que a gente tem aqui do nosso while, né? Só que daí ele é um pouquinho diferente, tá? Com do while, beleza? Então tem um valor inicial. Esse while, ele vai lá no final e ele encerra com ponto e vírgula. E antes dele a gente tem o comandinho do, tá? E resultado aqui, para exemplo da tabuada, ele não muda. Ainda continua sendo a mesma coisa, tá? É só para vocês conhecerem a estrutura da sintaxe. A diferença que ele faz é o seguinte, né? O comandinho do, ele executa sem fazer uma comparação, tá? Já o comandinho while, ele primeiro compara, depois ele executa. Então, se a condição que a gente está colocando aqui ele não atende, então ele não executa. Para quem não entendeu, qual que é a nossa condição aqui no while? Que a variável i ela seja menor do que 10. Se eu colocar aqui, por exemplo, que a variável i começa com o valor de 20, ele não vai executar. Mas se eu coloco aqui no do, aí ele executa, tá? Vamos ver? Então, com a estrutura do while, ele verificou que i ele não é menor ou igual a 10, então não exibiu a tabuada. Já na estrutura do do, ele colocou que o ele vale 20. Então, primeiro ele exibiu a primeira linha, né, e depois ele fez ali a função de somar, né, essa daqui. Ele somou de 20 e foi para 21. Aí ele verificou 21 é menor ou igual a 10? Não, daí ele encerrou, só que ele já tinha imprimido, né, aqui a primeira linha da tabuada, tá? Então daí a gente corrige, né, desse jeito, né, fazer... Ah, acabei de ver que ele tem mais um outro erro. Esse center aqui tá com espacinho. Agora ficou centralizado. Então, essa é a diferença, né, de a gente ter uma estrutura, né, que ele não faz comparação, que é o do, tá bom? Isso vai estar lá no simulado de vocês, para vocês responderem qual é a diferença entre a estrutura do while e a estrutura do do, tá bom? Beleza? E daí a gente já tem um exercício, né, de você no comando aqui embaixo, tá? Deixa eu ver. Certo, então daí a gente tem, né, dessa mesma função para ele ter um botãozinho para ele fazer a tabuada daquele valor, né? E daí a gente recebe aquilo lá, tá bom? Então a gente tem aqui os botõezinhos, né? Que ele começa que nem do teclado numérico que a gente tem, né? Então lá na parte superior 7, 8 e 9, depois no meio 4, 5, 6, 1, 2 e 3 e 0, tá? E daí a gente envia esse formulário, né? Deixa eu ver. E daí a outra função, a gente vai lá e executa a função, né? A função do date para a gente poder exibir, né? Deixa eu ver. Com todas as tabuadas anteriores, mas por que a função date? Deixa eu ver o que ele faz com a função date. Não, não tem nada de data aqui.
Não entendi essa função date aqui. Mas tudo bem. Olha, pessoal, não sei se vocês foram tentar fazer, mas aqui eu achei estranho dele fazer desse jeito, com a função date. Ah, só para exibir a data aqui em cima? Ah, que legal. Tá bom. Então, aqui a gente pode fazer a função de ele clicar no botãozinho para ele gerar a tabuada, digitar o valor da tabuada, ou mandar gerar todas as tabuadas, né? Então, a proposta era essa, e a proposta de conseguir verificar é de acordo com qual botão ele foi clicado, né? Então, se foi clicado no botão calcular, que é esse daqui, tá? Se for clicado no botão gerar, que ele gera todas as tabuadas, tá? Ou se foi clicado em cada um dos botõezinhos, né? Botão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Para daí ele fazer o efeito, tá? E daí ele tem essas tabuadas. Esse daqui ele vai funcionar tanto clicando no botão como digitando o valor, e aqui ele gerando todas as tabuadas. Ok? Daí a gente encerra aqui a agenda 4, e fazendo já uma prévia da agenda 5, a gente vai começar a trabalhar com listas. A gente chama de array essas listas, tá bom? Então a gente tem dois modelinhos de gerar esse array. Ou a gente gera, né, com o comandinho array, que é o mais indicado, tá? Ou a versão abreviada, que é sem o array e os parênteses, a gente coloca colchete. Daí coloca a nossa sequência também, beleza? E daí, a partir daí, a gente também tem os comandinhos, né, para trabalhar com o array, beleza? Daí a gente tem aqui, né, um pouco mais para baixo, deixa eu ver, aqui, várias listas, né, vários videozinhos, né, falando de funções que a gente tem de array. Que nem eu tinha falado, aqui na nossa agenda 4, no início a gente começa a falar sobre funções, e tem lá a página de todas as funções. Então, as funções de array, elas também aparecem aqui, tá? Beleza? E daí a gente tem uma listinha lá, ok? Aqui a gente tem a mesma repetição do comandinho for, da mesma forma, para a gente poder acessar em qual posição estão os valores daquela lista, tá? No lugar de a gente colocar uma constante, a gente coloca uma expressão que ele verifica quantas posições a gente tem dentro dessa lista, tá? E daí ele consegue fazer a repetição. E a gente também tem aqui como comandinho for each, para cada item que eu tiver ali dentro. Então, para cada lista, como item da lista, então consigo ver cada item de acordo com essa variável, tá? Eu tenho outro modelinho aqui também, que daí eu já vou disponibilizar, mas só a partir de amanhã, quando eu abrir a nossa agenda 5, tá? Que é esse exemplo, que daí eu utilizo também do comandinho o current e o next, que também são funções que a gente tem. Então, a gente pega do elemento atual da nossa lista, tá? A gente manda exibir cada item. Então, quando a gente começa a lista, ele começa na primeira posição. Então, eu recebo ali a primeira posição e, né, exibo ali ele como um option. Aí depois eu executo o comando next. O que, que ele faz? Ele vai para o próximo até chegar no final. Quando ele chega no final, ele fala que não tem next, então ele retorna falso, tá? E daí eu consigo interromper esse bloquinho aqui, tá bom? Deixa eu ver. E aqui é o comandinho, né, para a gente poder receber ali, né, o nosso formulário, beleza? Então, essa é a diferença que a gente tem de estar trabalhando com array desse jeito, tá? E desse jeitinho aqui também, beleza? É o mesmo comando, só que esse aqui com um exemplo já em prática aqui, que nem tinha falado para vocês. Ok? Deixa eu ver. Vamos lá. Esse aqui, tá? Então, ele conseguiu exibir todos que a gente tinha, né, como option. Tag option é a tag do nosso select, né? Coisa que vocês usaram também na agenda 3. Ok? Pessoal, vocês têm ainda alguma dificuldade de trabalhar com PHP e tudo mais? Eu vou encerrar aqui a gravação. Quem está assistindo isso daqui depois da gravação, manda uma mensagem lá no Correio Tech, que daí eu consigo responder.
tá? Quem está aqui já no online, eu vou conseguir responder agora e daí já vou interromper a gravação aqui para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação e até a próxima.